O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Mais um dia na presença do Senhor. Vamos dar início a esse santo culto com a graça do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por este dia. Glória a Deus por estarmos aqui, por ter sido sustentado por Deus, por chegarmos até aqui. Glória ao Senhor por ter preparado esse dia para que nós pudéssemos glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Vamos adorar a Deus, louvar ao Senhor com o hino 263. Aleluia. Glória a Deus, santo é o Senhor. Louvores ao Senhor.
Aleluia. Vou adorar a Deus por toda a vida. Dele provém a minha inspiração. A minha alma por Deus é querida, por isso sinto sua comunhão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus, aleluia. Vamos ficar todos nessa comunhão. Bom dia a todos que estão aí na live. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que cada um possa estar com seu coração aberto para receber aquilo que Deus tem para falar nesta manhã. Eu creio que Deus quer nos libertar. Eu creio que Deus quer nos abençoar, encher os nossos corações de alegria. Então, que cada um que estiver aí, cada irmão, cada irmã, que possa abrir o seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com o hino 99 para nós orarmos. Todos aí possam pedir, fazer os seus pedidos de oração. A irmã já está anotando aqui os pedidos de oração. Façam, irmãos, que no final do culto nós vamos apresentar todos esses pedidos de oração. Aqueles que estão aqui também já estão fazendo seus pedidos. Eu creio que Deus já está conosco e essa comunhão que está aqui também possa alcançar vocês que estão aí na live. Vamos adorar ao Senhor, hino 99. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvem ao Senhor. Grande
Aleluia, Deus, aleluia, aleluia. Que todos possam ter essa paz que o Senhor está nos dando nessa manhã. O Senhor quer nos cobrir de paz, de alegria nos nossos corações. Que todos possam receber essa paz que eu recebi aqui nesse momento. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos orar a Deus então. Catita. Chegaram aqui pedidos por enfermidades, tribulações, causas, famílias e viagens. Vamos orar ao Senhor. Também tem todos os pedidos da live aí, eu creio que todos já estão pedindo e eu creio que Deus já está com os ouvidos inclinados. Vamos orar por todos esses irmãos, orar também pela irmã Virgínia, orar pela irmã Camilinha, pela irmã Juliana, orar pela irmã Meire ali dos Estados Unidos. Vamos orar também pelo irmão Gerson, pelo irmão Cadu, pela irmã Gorete, pela irmã Eliane Carmo, todos esses irmãos que estão com enfermidades, que sentem sofrimento, dor. Irmão Ronaldo também, que está sempre conosco ali na live da madrugada. Que Deus venha ter misericórdia dessas vidas. Vamos apresentar a todos. Vamos apresentar o irmão Rodrigo também, que está em viagem, para que Deus guarde a viagem dele na permanência e na volta. Oremos então, todos ajoelhados, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória, 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 aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti, Senhor, para Te agradecer por este dia tão maravilhoso que o Senhor preparou, Pai. Nós temos, Pai querido, a certeza, Deus, que os Seus planos já estão se cumprindo nas nossas vidas, Pai. E nós queremos Te agradecer por tudo, Pai, em nome de Jesus, porque em cada detalhe o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos dado o nosso fôlego de vida todas as manhãs, Senhor meu Pai, porque, Senhor meu Pai, nós queremos Te agradecer pelo privilégio do nosso nome no livro da vida, Pai. Oh Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, agradecemos porque estamos com saúde, estamos caminhando, estamos enxergando, estamos, Pai, falando, ouvindo, sentindo, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, quanto tantos aí, Senhor meu Pai, já não estão sentindo mais o paladar, não estão sentindo o olfato. Nós estamos aqui, Senhor meu Pai, perfeitos na Tua presença, Senhor, diante dos Teus olhos perfeitos, Pai. Oh Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, Te agradecemos por cada irmã que está aqui nesta manhã, Senhor meu Pai, por essas irmãs que venham nos visitar pela primeira vez. Senhor, é uma alegria, Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Sim, Senhor. Oh Deus bendito, Deus amado, a irmã Jussara que veio hoje, Senhor meu Pai. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós Te agradecemos, Deus, porque é uma alegria receber irmãos aqui na nossa congregação, Senhor meu Pai, que não é nossa, mas que são de todos, Pai, de todos que sentirem de vir aqui, Senhor meu Pai, porque o mesmo Deus que habita aqui, habita lá, habita acolá, qualquer lugar, Senhor meu Pai, porque o Senhor é onipresente, Deus. Ó Santo Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus, Te damos graça, Senhor meu Pai, por toda essa irmandade que está aí, Senhor, que tem essa oportunidade de ouvir e ver este culto, Senhor meu Pai, pela live, Deus, e que também, Senhor meu Pai, eles possam sentir a presença do Senhor que nós estamos sentindo aqui, Deus, nesta manhã. Senhor meu Deus, nós queremos apresentar todos esses pedidos de oração, Senhor. Queremos apresentar oração, Senhor meu Pai, por enfermidade, por tribulação, por causa viagens, por família, Senhor meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, apresentamos todas essas necessidades nas Tuas mãos, Senhor. Tu conheces cada irmão que pediu, Tu conheces cada necessidade, cada pessoa que foi apresentada aqui, Deus. Em nome de Jesus, vá de encontro com essas vidas, Pai. Vá de encontro com aqueles que estão, Senhor meu Pai, atribulados de alma, de espírito, Senhor. Aquieta, Senhor. Aquieta o coração do Teu povo, Pai. A Tua
palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia, glória, glória, glória. Entra, Senhor, nesses corações, Pai, para que eles possam saber que o Senhor é Deus, Pai. O Senhor é Deus, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, essa semana eu aprendi, Deus, que, Senhor, meu Pai, o entendimento desse versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus, nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará se eu tenho o Senhor na minha vida, Pai. De nada eu preciso, Senhor, porque o Senhor supre todas as necessidades, Senhor. Entra, Deus, nestas vidas, Senhor. Entra, Senhor, com o teu bálsamo consolador, Senhor. Entra, Senhor, meu Pai, com o teu refrigério naqueles que estão atribulados de alma e de espírito, Senhor. Deus, vá de encontro com aqueles que estão enfermos, Senhor, meu Pai. Com todos esses irmãos que eu citei aqui no início da oração, Senhor, meu Pai, que precisa de um milagre na vida deles, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vá de encontro, Senhor, meu Pai, com a Virgínia. Vá de encontro, Senhor, com a Camila. Vá de encontro com a Juliana, com a irmã Meire, Senhor, meu Pai. Vá de encontro com o irmão Gerson, irmão Cadu, irmã Eliane, irmã Gorete. Senhor, vá de encontro com a irmã Ana também, Senhor, meu Pai. Vá de encontro com todos esses irmãos, Senhor, meu Pai, que necessita, Deus querido, Pai amado, de uma obra na vida deles, Deus. Entra com teu poder de cura, Senhor, com a tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, vai também de encontro, Senhor, com aqueles que estão enlutados, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, derrama sobre essas vidas o teu bálsamo consolador. Abraça, Senhor, abraça esse povo com teus braços fortes e santos, Pai, porque só o Senhor que tem esse consolo na vida deste povo, Pai, que clama, que chora, Senhor, meu Pai. Deus, que eles venham entender, Senhor, meu Pai, que eles venham compreender que o choro pode durar até uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, Senhor. Que eles venham descansar no Senhor, Deus, que eles venham descansar no Senhor, colocar toda essa angústia, essa tristeza nas tuas mãos, Pai, porque o Senhor é o que peleja por nós, Pai. O Senhor não dorme nem tosqueneja, Senhor, meu Pai. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, esse tosquenejar, Senhor, meu Pai, é o cochilo, aquele cochilo que a gente dá umas piscadas fortes, Deus querido, Pai amado. Nós podemos fazer isso, mas o Senhor não, Pai. O Senhor não cochila, o Senhor não dorme. Em todo tempo o Senhor está cuidando de nós. Em todo tempo, Deus querido, Pai amado, o Senhor está, Senhor, meu Pai, nos segurando em teu colo, Pai. Deus, que nós venhamos crer, Senhor, crer que o Senhor é Deus nas nossas vidas, Pai, e que tudo, Pai querido, Pai amado, tudo nós podemos no Senhor. Pai, o Senhor diz também na tua palavra: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, Pai. Eu creio, Deus, em nome de Jesus, que se nós nos derramarmos nos teus pés, Pai, se nós tivermos um relacionamento íntimo contigo, Pai, eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que grandes coisas nós veremos, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem para nos mostrar, Senhor, meu Pai. Oh Deus, nos ajuda a ter uma intimidade contigo, nos ajuda a ser constantes na tua presença, Pai, nos ajuda a ser íntegro na tua presença, Pai, nos ajuda a confiar em ti, porque o Senhor é Deus, Pai, o Senhor é Deus nas nossas vidas, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, grandes são, Senhor, meu Pai, a preocupação do teu povo quanto a essa enfermidade do Covid, Pai, e eu quero aqui nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, Pai, declarar que nenhum de nós seremos portadores nem contaminadores, Pai, desta enfermidade, Senhor. Este mal não chegará à nossa casa, à nossa tenda. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo na vida do teu povo, Senhor. Profetizo na minha vida e na minha casa, na minha família, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Oro, Senhor, meu Pai, por aqueles que estão viajando, Senhor. A irmã Cléo que pediu oração porque está viajando. Pai, leva eles em paz.
Guarda, Senhor, na permanência, guarda na volta. Abençoa o irmão Rodrigo também, Senhor meu Pai, que está ali em missão, Senhor meu Pai. Ó Pai, cuida do teu servo, Pai. Unja, Senhor meu Pai, o teu servo com teu poder, com a tua graça. Cubra ele com teu sangue. E, Senhor meu Pai, se alguém também foi com ele, Pai, em nome de Jesus, esteja com os teus servos, guardando eles, Pai. Cubra-os com teu sangue, Senhor, em nome de Jesus. Guarda as suas famílias que ficaram aqui, Senhor. Proteja eles, que haja uma cerca espiritual ao redor dos teus servos, Pai. Assim como o Senhor colocou uma cerca espiritual ao redor de Jó, coloca também, Senhor meu Pai, ao nosso redor, Senhor meu Pai, para que o mal não venha prevalecer sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Deus, envia a tua palavra nesta manhã, Senhor meu Pai. Senhor, ainda eu quero agradecer também pelos louvores, Pai, que entrou em nossos corações, Pai, onde, Deus querido, Pai amado, o louvor falou de paz, Pai, que paz seja em vós, em todos vós que estão ouvindo esta oração, que paz estejam nos seus corações, que paz esteja na sua casa, que a paz esteja com seus filhos, que a paz esteja com as suas famílias, que a paz esteja onde você estiver, que a paz ela esteja nos seus corações, em nome do Senhor Jesus. Ah, Deus bendito, Deus amado, queremos te pedir a tua palavra nesta manhã, Pai. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Nos envia, Senhor meu Pai. Nos envia, Senhor meu Pai, esta palavra, Senhor meu Pai, que é a nossa vida, Pai. A tua palavra é vida, Senhor. Que ela venha penetrar, Senhor meu Pai, até ali, Senhor meu Pai, na divisão da alma com o Espírito, Senhor meu Pai. E que possa enraizar em nossos corações. E que nós possamos sair daqui transformados, restaurados, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa também, Senhor, o irmão Bruno que está nos ajudando, cuida dele, cuida da família, Senhor, venha suprir a necessidade do teu servo, venha realizar o desejo do coração dele, Pai, que todos os planos, Senhor meu Pai, que foi colocado, Senhor meu Pai, que o Senhor tem para ele, que também possa ir de encontro com os planos que ele tem, Senhor meu Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Te pedimos, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, Pai. A pedido de um irmão ali da live, Senhor meu Pai, que pediu por Manaus. Pai, em nome de Jesus, Pai, entra com providência naquele lugar, Pai. Entra com a tua misericórdia, Senhor, porque tem situações que é só pela tua misericórdia, Pai. Entra nesta causa que está impossível ali, Senhor, meu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, entra, Senhor, meu Pai, toca no coração, Senhor, daqueles que podem ajudar, para que possa suprir a necessidade ali de oxigênio naquele lugar, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, afasta o espírito de morte daquele lugar, Pai. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus todo espírito de morte daquele lugar, Senhor meu Pai. Que haja vida, Senhor, que haja vida em abundância, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado. E consola, Senhor, aquelas vidas. Abençoa aqueles médicos, Senhor meu Pai, que também sofrem demais, Senhor, com toda essa necessidade naquele lugar, Senhor meu Pai. Ô Pai, venha, Senhor, capacitar aqueles médicos. Venha, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, dar tranquilidade para que eles possam trabalhar, Senhor meu Pai. Sim, Deus, em nome de Jesus, Pai. E, Pai, cubra eles com teu sangue, Senhor. Blinda aqueles médicos e todos os profissionais da saúde. Cubra-os com teu sangue. Blinda com teu poder, com a tua graça, em nome do Senhor Jesus, Pai. Tira, Senhor, meu Pai, liberta aqueles que estão enfermos ali, Senhor. Que eles não precisem do oxigênio, mas que eles precisem só do fôlego de vida que o Senhor nos dá. Todos os dias, todas as manhãs, em nome do Senhor Jesus, Pai. Todas essas coisas nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre, Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória, 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 aleluia, Jesus, santo é o Senhor, santo é o Senhor, aleluia. Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Glória a Deus, glória a Deus. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Temos alguns anúncios para fazer. Anúncio dos cultos. Todos os dias, às 20 horas, tem o culto online, com exceção do domingo, que é às 18h30. Os cultos presenciais acontecem aos sábados, às 10 horas da manhã, culto das mulheres, aos domingos, às 10 horas da manhã e às 18h30, às terças-feiras, às 14 horas, às quartas-feiras, às 20 horas. Temos também a segunda-feira a reunião de oração, que acontece às 20 horas. Todos estão convidados, todos, sem exceção. Aqueles que sentirem no coração, venham orar conosco, porque essas orações têm sido libertadoras. E eu creio que Deus está fazendo obra na vida daqueles que nós estamos apresentando, não por merecimento nosso, mas é pela misericórdia do Senhor. Então eu creio, em nome de Jesus, que tem alcançado vidas essas orações. E Deus tem cuidado também no nosso ministério, porque aqui é um ministério, é uma família. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, para receber essa irmandade com amor, com carinho, e então Deus tem cuidado através das nossas orações. Quero também falar sobre o estudo bíblico que tem na sexta-feira, às 21h30, com o irmão Cosmo. Tem sido uma bênção, nós temos aprendido muito com a palavra. Na verdade, ele só é um instrumento, mas ele tem um carinho para falar da palavra de Deus, uma mansidão na voz, uma paciência conosco. Então, assim, tem sido muito gostoso de aprender, não é, irmã Mônica? E então, assim, participem, irmãos, participem. Tem poucas pessoas ainda na live, mas não importa, né? O que importa é que aqueles que estão lá estão aprendendo e está sendo exaltado o nome do Senhor. Às 8h30 da manhã no domingo tem a aula de música. Começa às 8h30 e termina às 9h30 da manhã, antes do culto. É uma aula gratuita, que todos também venham participar, aqueles que tiverem desejo, que sentir vontade de aprender a tocar algum instrumento, venha participar. A aula é gratuita e também é uma alegria aqui nessa manhã. Glória a Deus que já começa domingo de manhã com alegria, ouvindo os hinos, ouvindo o soar aqui dos instrumentos. É uma alegria. A mesa do amor, nós estamos precisando muito, porque, como a Júlia falou aqui nessa semana, vão estar atendendo ali umas tribos quilombola e necessita da nossa ajuda. Cada um que tiver essa disponibilidade, que tiver 1 quilo de alimento não perecível, traga para essa obra. Deus se agrada, não é, o Senhor não precisa, mas aqueles que o Senhor criou precisa. Então vamos contribuir e doar para que famílias possam ser supridas nessa necessidade. Dia 24 tem um ensaio, né, de orquestra às 8h30 da manhã aqui nessa congregação. Também estão todos convidados para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu acho que é só, né? Acho que acabou. Glória a Deus. Agora estamos na liberdade de testemunhança. Os irmãos que sentirem no coração, que tiver alguma obra para contar, venha contar, irmãos. Venha falar e glorificar, exaltar o nome santo do Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Por essa parte, Deus seja louvado. Aleluia, Jesus, santo é o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O nome de Deus seja louvado. Amém. O nome de Deus seja louvado. Amém. Nesta manhã eu não poderia ficar no banco sentada,
para agradecer a Deus, porque no dia 24 de dezembro eu trabalhei até o meio-dia e eu indo para casa eu me senti mal, comecei a perceber que a minha imunidade estava baixando. E aí eu fui para casa, eu fiquei muito ruim, era sintomas gripal, mas era muito forte, eu sentia muita dor no corpo, dor nos ossos, e eu falava, eu nunca senti isso. Até pela pandemia achei que era o corona, né, o Covid. E aí eu fui para casa, isso foi no dia 24, no Natal eu fiquei a noite inteira na cama, e eu tinha algumas passagens que eu dormia, acordava, dormia, acordava, dormia, acordava, e aquelas dores permaneciam. E cada vez que eu dormia e eu acordava, eu falava, Senhor, cuida de mim, Senhor, me cura. E aí no dia seguinte, no dia 25, meus pais ficaram preocupados, porque eu moro na casa de baixo e eles moram na casa de cima. E meu pai falou, você não vai subir, você não vai ficar com a gente? Eu falei, pai, eu não estou bem. À noite, umas 7 horas, eu tomei uma medicação, até por uma consulta online que eu tinha feito. Tomei a medicação, no dia seguinte eu não tive melhora. Fui ao médico, chegando lá ela falou, você está com uma gripe muito forte, isso não é Covid. No dia 28 voltei a trabalhar, muita dor no corpo, muita dor. Falei, Senhor, eu vou levantar porque Tu me levantaste. Glória a Deus. Eu vou seguir meus compromissos porque é Tu que vai me colocar em condição. Isso foi no dia 28, no dia 29 permaneceu. No dia 30 eu falei, eu vou fazer um exame por conta própria, porque mesmo a médica falando que não era, que era só uma gripe muito forte, eu comecei a ter perda de paladar. E aquilo começou a me preocupar, porque a caridade começa quando a gente cuida do próximo, né? Não só da gente. E aí eu me preocupei com meu pai, com a minha mãe, com as irmãs que eu venho congregar, me preocupei com meu filho, com as pessoas que estão ao meu redor. E eu sabia que se fosse chegada a minha hora, Deus ia fazer o melhor por mim. E eu comecei a me preocupar, fiz o exame por conta própria. No dia de buscar o exame, era o dia do último culto aqui do ano. E eu liguei no laboratório, ela falou, vem buscar às 18 horas. Eu falei, eu não posso buscar antes? Aí ela falou, não, só às 18 horas. Aí eu já fiquei com um incômodo dentro de mim, falei, mas 18 horas, está em cima de eu ir para o culto. Eu creio que vai dar certo, vai dar negativo, eu vou conseguir ir para o culto. Meu único desejo era vir congregar. E aí, eu sentada lá, a menina falou, você vai ter que esperar mais um pouco, tá? Ainda não vai te chamar, espera mais um pouco. E o relógio foi passando, passando. Quando ela me chamou, eu entrei na porta, bem na passagem entre o piso da recepção para entrar na sala, bem na porta. Eu falei, Senhor, eu quero congregar. Senhor, se der positivo, eu não vou poder congregar. Falei, Senhor, se der negativo, eu vou agradecer o Teu santo e poderoso nome. Peguei o resultado, ela falou, olha, deu negativo, você não teve nem antes e você não está positiva, pode ir para casa. E aí ela olhou para mim e ela falou, se você tiver alguma coisa para fazer, pode fazer, porque você não está com Covid. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus, porque na hora eu peguei e falei, Senhor, Santo é o muito Senhor. obrigada por você cumprir um desejo tão pequenininho do meu coração. Aleluia. Por um momento eu te pedi, eu ainda falei, Senhor, eu quero congregar. E eu estive aqui, Deus cumpriu o desejo do meu coração. Aleluia. Agradeço a Deus também, porque Deus ele é fiel, Ele é verdadeiro. Ontem eu tive um teste na empresa para fazer. Eu tinha que tirar entre 90 e 100. Não era um teste educacional, um teste assim de matemática, português, nada disso. Era um teste de produtividade. E nessa produtividade eu falei, Senhor, o mercado está parado, a exportação não está andando. Hoje eu não sei de onde buscar. E logo quando eu cheguei na empresa, meu chefe olhou para mim e falou, hoje nós temos um desafio bem grande com a equipe. E eu não conseguia nem falar, nem conseguia responder, nem que sim, nem que não. Eu fiquei muda. Peguei meus equipamentos, fui para minha mesa,
E ali eu falei, Senhor, está nas tuas mãos, eu vou fazer a minha parte. Abençoa quem pode me abençoar. E aí eu fui fazendo aquele trabalho, as coisas foram andando. Eu tinha que entregar de 90% a 100%. Deus preparou 96%. Glória a Deus. Deus é glória bom, a Deus é maravilhoso. Deus fiel. E eu agradeço aleluia. a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. É uma bênção, né, Deus, quando a gente tem essa intimidade com o Senhor, quando a gente busca o Senhor, em cada necessidade nossa, Deus, Ele supre as nossas necessidades, Ele responde. De alguma maneira, Deus responde, mas nós precisamos buscar ao Senhor, porque senão nada acontece. Nós precisamos estar íntegros na presença de Deus. Mais alguém? Acabou a obra na vida do povo. Eu até brinquei hoje que eu tinha obra, falando com o irmão Bruno, que só eu, né, que conto obra quase aqui, né? Mas eu falei, Bruno, pelo menos as que eu estou lembrando, as minhas obras já está no fim, assim. Então, mas tem várias em andamento, glória a Deus, eu creio. E tem várias obras aí que Deus está fazendo, porém a gente só pode contar no término da obra, né? Então hoje não vou contar nenhuma obra, mas eu agradeço a Deus pela minha vida, pela vida dos meus filhos. As minhas filhas vão amanhã fazer o Enem, as duas, e eu estou feliz porque elas estão fazendo um primeiro teste, porque elas não conhecem ainda. Já peço para Deus abençoar, né? Pedir para Deus abençoar, peço sempre para que Deus esteja com elas, abra o entendimento delas, mas eu estou feliz porque tudo está se encaminhando e eu creio que agora nesse ano que nós estamos, meu filho vai conseguir fazer a faculdade dele presencial, que ainda ele não conhece, já está no 2º ano e ainda não conhece a faculdade. Mas, glória a Deus, Deus tem cuidado de tudo e eu estou podendo ficar um pouquinho com ele em casa. Glória a Deus por isso. Mais alguém quer? Não? Todo mundo em paz? Bom, glória a Deus, então. Por essa parte, Deus seja louvado. Olha, no início do culto, a irmã Kátia perguntou se eu tinha palavra. Eu falei para ela que eu não tinha palavra, mas... na verdade, Deus me deu a palavra, mas no início na semana, porém, a gente tem muito receio de falar a palavra. A gente quer sempre estudar mais e mais e mais, ler e reler, porém Deus está tocando no meu coração para que eu possa falar dessa palavra. E então hoje, em nome do Senhor Jesus, Deus vai colocar essa palavra na minha boca. É um início, Deus tem falado grandemente no meu coração que eu preciso propagar o Evangelho. Deus me deu um sonho, uma revelação, que eu preciso estar na presença do Senhor trazendo a palavra. Deus mostrou através de um desenho numa folha que Deus me quer pregando, mas é muito difícil, é muito temor falar da palavra do Senhor, porque nós sabemos que não é qualquer coisa que nós podemos falar, mas falar da palavra do Senhor, porque ela é uma palavra verdadeira, é uma palavra de vida, então nós precisamos ter muito cuidado, mas eu vou me deixar usar pelo Senhor. Eu não sou capaz, quem me capacita é o Senhor, e que cada um aí possa estar com os corações abertos para receber, não aquilo que, não eu aqui, mas o Senhor, a palavra do Senhor. E a palavra que Deus me deu está em 2 Reis, capítulo 6,
versículo 8. Todos de pé, por favor. Aleluia, Jesus. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. O título diz assim: Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos, e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus lhe levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Só até aqui. Amém. Glória a Deus. Aqui Deus fala sobre a Síria, que a Síria eles confrontava sempre com o povo de Israel. E Deus mostra aqui que em todo momento ele estava ali com aquele povo de Samaria, que tinha ali o profeta Eliseu, e Eliseu ele era um profeta muito usado por Deus. E cada plano que os sírios eles projetavam, cada plano que era armado ali contra aquele povo de Israel, esse plano era revelado para Eliseu. E até ali no quarto, quando o rei orava, Deus fazia saber a Eliseu sobre todos os planos que era feito ali contra Israel. Então todos os planos eram frustrados. Todo momento eles queriam cercar ali Samaria, porém Deus mostrava para Eliseu e esse plano não acontecia. E aí o rei ficou intrigado com isso. Como assim? Deve ter um espião ali no meio. E aí pediu para os servos dele saber quem era o espião que estava ali dentre eles e que estava fazendo o povo ali de Israel saber sobre esses planos. E aí esse servo veio e falou para o rei: Não, rei, é o profeta Eliseu. Deus faz ele saber até aquilo que o Senhor fala no seu quarto. Deus faz ele saber disso. E aí ele falou: Não, então vamos buscar esse profeta. E aí ele começou a arquitetar um novo plano para buscar. Porém, Deus já quer nos mostrar nesta manhã a intimidade com que Eliseu tinha com Deus. Deus está querendo de nós essa intimidade com Ele. Porque Deus, até aquele versículo que fala: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Olha quanta coisa que Deus revelava para Eliseu. Coisas grandes. Porque livrava aquele povo ali das mãos dos sírios.
Então, Deus quer nos mostrar nesta manhã que se nós não estivermos um relacionamento profundo com Deus, nós não vamos ter revelações. Às vezes nós pedimos para Deus: Senhor, me mostra algo diferente. Senhor, revela algo diferente. Às vezes você tem um sonho e fica pedindo para Deus revelar. Como? Se você nem as orações que você precisa ter com Deus, você não tem. Né? Qual que é o seu relacionamento com Deus? Como você está se relacionando com Deus? Quanto tempo você está tirando da sua vida para falar com Deus? Eu gosto muito de orar, eu oro muito, eu gosto de orar, eu amo orar. Porém, nós temos que buscar de Deus, pedir, porque Deus fala que nós não sabemos pedir. Ali na Bíblia fala que nós não sabemos pedir, não sei se é Tiago que fala isso, como se deve. Então, às vezes, você ora também, mas você não está orando da maneira correta. Nós precisamos buscar de Deus todas as nossas dúvidas, todas as nossas necessidades, apresentar nas mãos do Senhor tudo aquilo que nós queremos fazer, tudo aquilo que nós buscamos. Mas assim, Deus quer falar hoje, não na vida material, mas na vida espiritual, porque nós buscamos, às vezes, nós queremos dons. Olha que dom maravilhoso que Eliseu tinha, que dom maravilhoso que Deus deu a Eliseu. Às vezes nós também queremos os dons espirituais, porém nós não temos uma intimidade com Deus. Quando você ganha um amigo, para você confiar nesse amigo, é difícil, não é uma confiança rápida. Você vai adquirindo com o tempo, através do relacionamento que você está tendo com esse amigo. E aí, dependendo do relacionamento com ele, se você confia nele, você vai contando as suas coisas para ele. E ele vai te mostrando que ele está guardando aquilo que você contou, que você pode confiar nele. E Deus é da mesma maneira, Deus é nosso amigo. Porém, Ele quer que nós mostremos essa confiança, que nós mostramos através, às vezes, das nossas atitudes. E qual que é a atitude de intimidade com Deus? É a oração. É a oração. Se você tiver uma oração constante com o Senhor, Deus, então, Ele vai revelar coisas profundas na sua vida. Queira ser usado por Deus, queira ser instrumentos na obra do Senhor. Não queira só chegar na igreja e ficar sentado no banco, não. Queira descobrir coisas de Deus que os nossos olhos carnais não veem. É isso que eu estou buscando do Senhor, que Ele me mostre. Mas para que Deus possa me mostrar, eu preciso me entregar. Eu preciso me render aos pés do Senhor. Então, Deus aqui fala também na palavra que o servo do Senhor revelou. Então, assim, fez o rei para que buscasse Eliseu ali em Samaria. Aí ele chamou os servos. Ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá os cavalos, os carros, os seus exércitos, e vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Então aqui, quando chegou lá, Eliseu estava dormindo. E aí o servo de Eliseu ficou desesperado, falou: e agora? E agora, Senhor, o que nós vamos fazer? E aí Eliseu responde para ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, se você tem alguma coisa que está te perturbando, alguma coisa que está te atribulando, não temas,
Não temas, porque maior é o que está com você. Deus é maior do que qualquer problema. Deus é maior do que qualquer dificuldade. Basta você confiar no Senhor, porque Ele tem grandes coisas para nós. Deus, Ele quer nos abençoar, Deus quer cuidar de nós, nos proteger, mas nós precisamos confiar nele, confiar que Ele é Deus, confiar que Ele é o nosso protetor, é o nosso Criador, que Ele é aquele que nos dá o nosso suprimento, né? Aquilo que nós precisamos, é aquele que traz paz para o nosso coração. Hoje falou em paz, então Deus quer nos dar paz aos nossos corações. Vamos confiar no Senhor, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. E ali Eliseu foi fazer o quê que Eliseu foi? Orar, foi buscar ao Senhor. E mais uma vez ele foi entregar aquela situação para Deus, para que Deus desse uma resposta para ele. E Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu-se de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Aqui, Deus não está falando de uma cegueira da carne. Deus está falando que Deus fez com que aquele povo ficasse disperso e eles não percebessem tudo que estava ali ao redor sendo construído por Deus. Então foi cegando aquele povo espiritualmente, para que aquele povo não visse, né, aquilo que Deus estava preparando ali para aquele povo. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade, segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando a eles a Samaria, disse-lhe Eliseu: o Senhor abre os olhos para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Então, o que Deus fez? Fez com que aquele povo ficasse disperso, e eles foram se dispersando, e se distraindo, e acabou chegando ali em Samaria. E ali Samaria tinha um exército de Israel, que era um exército forte, e cercou aquele povo. E eles foram cercados ali pela glória do Senhor. Então Deus, ele vai dando estratégia e Ele vai cegando o nosso inimigo. E para que nosso inimigo não nos veja, olha que coisa linda que Deus faz. Ele vai cegando o nosso inimigo e você vai adentrando, e o inimigo ele vai ali, entrando ali, só que quando ele vê, tem ali uma estratégia, uma obra de Deus, para que ele seja eliminado das nossas vidas. Então Deus ele faz coisas lindas, Ele cuida de nós nos detalhes. Nós precisamos crer que Deus cuida de nós nos detalhes. Eu fico maravilhada com cada detalhinho que Deus vai fazendo. E ali vai o servo de Deus orando e pedindo para Deus cegar aquele povo, e aquele povo foi parar ali no meio de cerco de Samaria. Olha que coisa linda, é lindo demais o que Deus faz. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, se vão para seu senhor. Então ali até misericórdia, né, Eliseu teve, pediu para que não matasse aqueles e que eles voltassem para suas casas, não feridos, mas fugidos, né? Fugidos. Então Deus ele vai usando o teu servo, e o servo ali vai conduzindo tudo, e Deus é glorificado, né, naquele lugar. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu e foram para seu senhor. Olha, ainda serviu um banquete para o povo. Glória a Deus, glória a Deus. Serviu um banquete onde eles comeram e beberam e puderam voltar para suas casas.
e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Então, não foi uma e nem duas vezes que Deus mostrou para Eliseu esse cerco que os sírios queriam fazer ali contra Israel. Então, Deus, ele não vai ser nenhuma e nem duas vezes que Deus vai te mostrar. Basta você estar em intimidade com o Senhor. E depois teve uma outra situação que Deus ali, no comando de Ben-Hadad, que era o rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. Então, por esse tempo, eu creio que Deus queria fazer uma obra. Então, Deus permitiu esse cerco. Foi aquele cerco que Deus fez em Samaria, onde faltou comida, faltou alimento, faltou tudo naquele lugar. E a situação estava ali tão caótica que os povos estavam, os pais, as mães estavam dando seus filhos para que comessem, para que cozinhassem os seus filhos e comessem. Chegou ao ponto de ir ali para o rei de Israel e falar aquela confusão ali, de chegar ao ponto daquelas mulheres e ali falar: Senhor, nós comemos o filho dela e agora nós comemos o meu filho e agora ela não quer dar o filho dela para a gente comer. Senhor, o que a gente, não pode ser, tem que ser direitos iguais. E a mulher falou: não, meu filho, eu não vou dar. Então foi aquela confusão que foi parar ali diante do rei, para o rei resolver. E aí o rei viu que a situação estava muito difícil naquele lugar, estava uma situação insustentável naquele lugar, e ali um desespero total, e Samaria cercada por aqueles exércitos ali, exércitos do Egito também, como aquele exército forte, estavam ali também cercando, e de outros povos também ali. E sucedeu que, passando, eu estou lendo no versículo 26, tá, do mesmo capítulo, que passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei. Foi essa situação do filho, que ela não queria dar o filho dela para ser comido. E disse assim: me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele, e enviou o rei um homem de diante de si. Mas, antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: vistes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta, porventura não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele? E estando ele ali, ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse ao rei: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? E no capítulo 7, eu já estou terminando, tá, irmãos? Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso. E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Nesse caso, aquele homem que duvidou ali da obra do milagre que o Senhor ia fazer naquele lugar, e no final ele não pôde participar deste milagre que Deus fez, porque ele foi morto ali por aquele povo, quando aquele portão foi aberto. Mas o que eu quero falar aqui, que Deus quer falar conosco nesta manhã, sobre mais para frente, que fala sobre aqueles 4 leprosos que estavam ali fora, que Deus usou esses leprosos para que aquele exército que estava ali cercando Samaria se dispersasse, se fugissem todos. Aqueles leprosos, eles estavam ali, não podiam participar ali da sociedade, porque eles eram afastados, então eles estavam numa condição muito difícil, porque ou eles morriam de fome, ou eles morreriam pela doença.
E aí, o que Deus deu a eles? Um espírito de ousadia. Deus deu a eles um espírito de ousadia, e esses 4 leprosos falou, não, se eu ficar aqui, não vai dar certo. Então, vamos lá, entrar naquele exército ali, e vamos pedir, entrar ali como pedinte. Vamos entrar ali, vamos ver, quem sabe a gente consegue sair vivo daquele lugar. E foram até aquele lugar. Tudo, irmãos, estratégia de Deus. Nada é por nós. Sempre é Deus que coloca nos nossos corações, sempre é Deus que nos guia, né? Então Deus tinha aquele propósito ali, Deus tinha aquele trabalhar na vida daquele povo, na vida dos leprosos também, porque eles aprenderam, e mandou aqueles leprosos ir ali, naquele exército, ali no meio daquele exército que estava cercando Samaria. Chegando lá, Deus fez aquele povo ouvir tropas, ouvir barulhos de cavalos, ouvir barulhos daquelas trombetas, aquelas cornetas que eles tocam para anunciar o exército, e Deus fez eles ouvirem tudo aquilo, e aqueles trote de cavalo, e aí aquele povo sumiu, tudo fugiram, e aí chega ali aquela fartura de coisas. Deus prometeu e Deus cumpriu aquela fartura de comida, de alimento, ouro, cavalos, tudo eles deixaram ali naquele lugar. É obra de quem? É do Senhor, é obra do Senhor. E aí aqueles leprosos começaram a comer ali naquele lugar, começaram a usufruir de tudo aquilo que deixaram ali, desesperados, e aí o que Deus fez? Tocou no coração deles. Não, mas a gente não pode fazer isso. A gente não pode chegar nesse lugar e usufruir de tudo e deixar aquele povo passando necessidade. Não, nós precisamos anunciar que aqui tem comida, aqui tem muita coisa. E aí Deus colocou no coração deles, e eles voltaram ali para Samaria e anunciaram que aquelas tropas tinham fugido e que deixaram tudo aquilo. E aí aquele povo pôde suprir a necessidade. E o que Deus quer colocar no nosso coração nesta manhã? O que você está fazendo com aquilo que Deus tem te dado? Às vezes Deus está te dando o alimento, Deus está suprindo a tua necessidade espiritual, Deus está te abençoando, Deus está te dando estratégia, Deus está te dando direção das coisas, Deus está te dando sonhos, revelações. E o que você está fazendo com aquilo que Deus está te dando? Você está passando adiante? Você está abençoando pessoas? Você está suprindo as necessidades, a fome espiritual daquele povo que necessita? Você está levando a palavra do Senhor? Essa palavra está servindo para mim também, nesta manhã, porque Deus está falando grandemente no meu coração. Muitas vezes a gente pede, e aí Deus te dá. E você faz o que com aquilo que Deus te deu? Você guarda tudo para você? Imagina aqueles leprosos guardassem tudo aquilo, não falasse nada, ficasse ali, e aquele povo ali, e o povo de Samaria achando que o exército estava lá, e aí passando fome, pessoas morrendo, aquele caos, aquela dificuldade, aquela situação insustentável. Assim como que às vezes acontece na nossa vida. Às vezes nós estamos passando por uma necessidade tão grande de uma palavra, né, de Deus, de um alimento espiritual. Às vezes nós estamos atribulados de alma, de espírito, e Deus coloca algo para você falar, às vezes para aquela pessoa, não é, às vezes nem falar, às vezes dá um abraço naquela pessoa. Hoje nós não estamos podendo, mas
Um abraço, às vezes, irmão, se você tiver com a máscara, se você tiver higienizado, você pode sim dar um abraço naquela pessoa necessitada. Então, às vezes, a pessoa está precisando e você está vendo. Às vezes, Deus está te mostrando aquela pessoa e você está ali enxergando que aquela pessoa precisa de algo, mas você não faz. Muitas vezes por medo, muitas vezes por omissão, muitas vezes por... como se diz, quando você está tímido, por timidez, fugiu a palavra, por timidez, você não faz. E às vezes Deus está te colocando para você fazer, está te mostrando. Então hoje nessa manhã, Deus quer falar conosco da intimidade com Deus, desse momento de oração que nós temos que ter com o Senhor, dessa necessidade que nós temos muitas vezes que Deus mostre algo para nós, mas que Deus não sente nós ainda preparados para isso, porque nós não buscamos. Então Deus quer nesta manhã que nós venhamos ter essa intimidade com o Senhor e que quando Deus Ele nos der, que nós venhamos repartir com o nosso próximo aquilo que Deus tem nos mostrado. Que nós venhamos pedir revelação, muitas vezes dá revelação em sonhos, e nós não fazemos aquilo que Deus nos manda fazer, nós nos omitimos, e Deus não quer de nós isso. Deus quer que nós nos entreguemos a Ele, que nós venhamos nos relacionar com o Senhor no íntimo, no profundo, não ficar naquele relacionamento raso, naquele relacionamento da cruz, da horizontal, onde estão as mãos do Senhor, onde nós só ficamos pedindo, mas aquele relacionamento na vertical da cruz, onde nós olhamos, nós prostramos diante do Senhor e olhamos para o alto, para que nós possamos enxergar a face do Senhor e aquilo que Deus tem para mostrar para as nossas vidas, aquilo que está no oculto, no profundo, Deus quer nos mostrar. Deus quer que nós clamemos a Ele e Ele vai responder a nós, Ele vai anunciar para nós coisas grandes e firmes que nós não sabemos ainda, porque o nosso pensamento não alcança, porque o pensamento do Senhor é maior que os nossos, e o caminho do Senhor não é os nossos caminhos. Então vamos nesta manhã entregar ao Senhor, vamos obedecer a Deus, vamos ter essa intimidade com o Senhor. Ele é nosso amigo, Ele quer nos relacionar conosco, Ele quer nos contar coisas maravilhosas, Ele quer nos mostrar coisas maravilhosas, Ele quer nos usar de maneira maravilhosa, de maneira completa, de maneira íntegra, de maneira abundante. Deus, é isso que Deus quer nas nossas vidas nesta manhã. E é só até aqui que Deus me deu, por essa parte. Deus seja louvado. Amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmã Kátia, vem agradecer a Deus. Irmã Mônica, vamos? Irmã Kátia sentiu da irmã Mônica. Vamos agradecer a Deus nesta manhã por esta palavra e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos todas juntas? Oremos ao Senhor. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso bondoso Pai celeste que se encontra no reino dos céus, nesta manhã, Senhor, nós queremos te agradecer por mais este dia que tu nos levantou da nossa cama, que tu nos preparou esse dia, que nós estamos com o ar para respirar, que nós levantamos, Senhor, aleluia, e deixamos nossos filhos, sim, os Senhor. Esposos, sim, todos com saúde. Sim, Deus. Senhor, nós podemos te agradecer, aleluia, porque tudo tu já nos preparou para até o findar desse dia. Senhor, nós queremos te agradecer, sim, por cada alma, sim, que entrou, Deus, aqui nesta manhã, por cada uma dessas irmãs que tu trouxe, Senhor, tu trouxe para nos alegrar junto conosco, que nós nos alegrarmos junto com elas. Senhor, é somente na sua presença, é para ti, é somente sobre ti, Senhor, que nós estamos aqui. Senhor, graça nós te damos, Senhor, por todos que estão na live. Nós queremos te pedir, Senhor, vai ao encontro dos pedidos que eles fizeram de oração por causa, tribulação,
família, casamento, emprego. Senhor, abre as portas, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, pela nossa juventude, blinda eles, Senhor, blinda cada jovem, Senhor, deste mundo que gera engano e gera pecado. Senhor, nós queremos te agradecer pelo cantar dos hinos. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por cada um que ergueu a sua voz. Aquele que não conseguiu, tu recebeu muito mais, Senhor, porque tu conhece o coração, Senhor. Nós queremos pedir, Senhor, abençoa, Senhor, nossa mente, dá a nós uma mente inteligente, dá a nós, Senhor, uma mente de sabedoria. Eliseu pediu que tu abrisse os olhos dele, Senhor, e tu abriu. Senhor, abra nossos olhos para que nós podemos ter obediência, Senhor, obediência para te servir e te agradar. Senhor, ajuda nós, Senhor, para que nós possamos cada dia, Senhor, ser um instrumento nas tuas mãos. Senhor, não importa se é do norte, se é do sul, se é do leste ou do oeste. Senhor, coloca em nós entendimento, sabedoria e discernimento, porque quando nós discernir, nós vamos fazer o que agrada aos teus olhos e o teu coração. Senhor, nesta manhã, nós queremos também, Senhor, pedir que abençoe a mente, Senhor, dos nossos governantes, para que eles possam, Senhor, abençoar o povo de qualquer região, cidade, estado. Senhor, abençoa, Senhor. Também apresento o ministério desta casa de oração, vai ao encontro deles, coloca anjos dos lados, para que eles possam, Senhor, entrar onde tu requer, ilumina as famílias, os filhos, guarda, Senhor, por amor do teu nome. Senhor, quero te apresentar os idosos, Senhor, vai ao encontro deles, das clínicas de recuperação, aqueles que estão se curando de algum vício, Senhor. Vai nos asilos, Senhor, leva, Senhor, um pouco de conforto, porque a solidão existe com nossos velhinhos, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, nós queremos te pedir, leva nós para os nossos lares, leva nós em paz. Tua palavra falou de paz, leva nós em paz. Coloque em nós, Senhor, um espírito de mansidão, para que nós possamos propagar o teu evangelho com sabedoria, discernimento. Senhor, graças te damos por tudo nesta manhã. Deus seja eternamente louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, glória a Deus. Agora estamos no momento das ofertas. Aquele que Deus preparar, que oferte na casa do Senhor. Mas a maior oferta que Deus tem para as nossas vidas é a nossa presença. É a nossa presença aqui. Porque Deus quer de nós, que nós estejamos sempre na presença dEle. Então, o que nós podemos ofertar de mais valioso é a nossa presença. É o nosso estar na presença do Senhor. E todos prontos já? Não precisamos falar muito, mas vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós, Pai querido, queremos te agradecer por toda essa irmandade que está aqui, Senhor meu Pai, porque a maior oferta, Senhor, é esta irmandade, estar na Tua presença, Pai, é estar aqui, Senhor meu Pai, é te louvando, engrandecendo o Teu santo nome, Senhor. Toda essa irmandade da live também, Senhor meu Pai, que tem ofertado o seu tempo, Pai, na Tua presença, Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos, Pai, em nome do Senhor Jesus, pedir que o Senhor abençoe grandemente, Senhor, estas ofertas. Que Deus querido, Pai amado, essa oferta seja multiplicada, Senhor, seja multiplicada e dê, Senhor meu Pai, para suprir as necessidades do Teu povo, Senhor. Deus bendito, Deus amado, que o Senhor venha preparar, prosperar na vida daqueles que estão ofertando, Pai, para que cada dia eles possam abençoar outras vidas, que eles possam doar, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, ter um coração compassivo,
compassível, amável, caridoso, Senhor. Em nome de Jesus, coloque em nós, Pai, esse dom da caridade. Coloque em nós, Pai querido, Pai amado, esse dom de abençoar as pessoas, Deus. Sim, Pai, eu creio que o Senhor se agrada. O Senhor tem nos abençoado tanto, Pai. Nós só estamos devolvendo aquilo que o Senhor está nos dando dia a dia, que o Senhor tem suprido dia a dia as nossas necessidades, Pai. Em nome do Senhor Jesus, prospera, Senhor, na vida daqueles que estão ofertando, prospera na vida daqueles que vão receber, Pai. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso. Perdão. As irmãs podem vir, estão em poucos. Seria bom que viesse pela lateral. Pode vir. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo. É assim, quando a gente não encerra o culto, a gente fica meio perdida, é normal. Glória a Deus por isso. Então vamos pedir para a irmã Evanilda orar o Pai Nosso, e todos que estão aí na live acompanham essa oração que é tão maravilhosa e entra tanto assim nos nossos corações. Pode vir. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos despedir a todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós e todos possam dizer amém. Agora nós vamos orar.